graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos acompanham. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Esta é a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Comentarista, pastor Elenay Cabral. Hoje estaremos analisando a doutrina bíblica do amor nas igrejas dos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo nos apresenta o seu amor paternal por essa igreja e veremos também, logo mais à frente, as 3 virtudes teologais da igreja de Tessalônica. E também nós vamos complementar este ensino bíblico sobre o amor de Jesus Cristo na igreja dos Efésios no tempo do Apocalipse, no livro de Apocalipse. O amor havia desaparecido. Por isso Jesus Cristo os exortava a esse respeito. E veremos também o tratado do amor doutrinário sobre o amor que o apóstolo Paulo transmitiu à igreja dos Coríntios. Assista até o final, porque hoje tem muito conteúdo para você. No domingo você terá uma aula muito abençoada. Sou o pastor Osmar Prates, professor de escola dominical e professor voluntário do Núcleo Teológico da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Procuramos nesta videoaula servir os alunos e professores e demais interessados com subsídios para a escola bíblica dominical. Por isso estudamos, pesquisamos, oramos e gravamos num esforço de te ajudar a compreender melhor a palavra do Senhor. Os meus pastores são o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior e o pastor na igreja em que congrego, Assembleia de Deus de Vila Fátima, São Paulo, pastor Leslie Marinhos. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, o estado onde você mora, a cidade onde você mora, e a compartilhar também com a sua igreja. Orem por nós para sempre melhorarmos o trabalho do Senhor, a fim de abençoar a sua vida. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que precisam deste mesmo conteúdo. Estaremos muito agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Há pessoas no presídio que assistem videoaulas, há pessoas hospitalizadas que assistem videoaula. Deus te abençoe e uma ótima aula para você. Em continuidade com o estudo da Palavra de Deus, o amor de Paulo pela igreja, segundo o comentário do pastor Elenay Cabral. O amor, como o de um pai para um filho, era o amor do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Queridos irmãos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros daquela igreja. Paulo tinha um verdadeiro amor por aqueles cristãos. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as igrejas que Paulo plantou no mundo gentílico, inclusive a igreja dos Efésios. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja que o apóstolo diz a respeito dos coríntios: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios 4, versículo 15. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais, que é o amor que nós devemos ter pelos novos convertidos e pelos crentes mais fracos também. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi o respeito do modo como eles receberam a palavra e a sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Os versículos de 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja de Tessalônica. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho de Cristo. Logo, o Evangelho não é discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo. Ainda continuando no nosso estudo bíblico, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, falar mal da igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que você congrega.
Esse é o lugar que Deus nos plantou, este é o lugar onde o Senhor nos prepara para morar no céu. O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra, onde aprendemos a orar e louvar o Senhor. O amor de Paulo pela igreja toca o nosso coração. Assim seremos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Glória ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, muitas pessoas abandonam a sua congregação e querem ser crentes em casa, e muitos até mesmo se desviam do amor de Cristo. Mas é necessário amar a igreja em que congregamos. Amar essa igreja, orar nessa igreja, louvar nessa igreja, contribuir com os nossos dízimos e ofertas nessas igrejas onde nós congregamos, porque é ali onde o Senhor salvará muitas almas para a glória de Deus, e nós somos o vaso, o instrumento que Deus usará para fazer essa tão nobre tarefa. Agora vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso em Apocalipse. Segundo o ensino do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, o amor que tinha na igreja de Tessalônica faltava na igreja dos Efésios, lá no livro de Apocalipse. O evangelho chegou a Éfeso, a mais notável metrópole da Ásia Menor, durante a segunda viagem missionária de Paulo, de acordo com Atos 18 e 19. Mas a igreja só viria a florescer entre os efésios a partir da terceira viagem do apóstolo. A chegada do reino de Deus, a cidade foi acompanhada por um grande avivamento, um grande despertamento espiritual. Houve batismos com o Espírito Santo, houve curas divinas e não poucas conversões, de acordo com Atos 19. A solidez doutrinária de Éfeso era uma bênção, mas ainda faltava o amor nessa igreja. Jesus Cristo viu isso. O preparo bíblico e teológico de Éfeso era singular. Nem em todos os lugares era tão igual. Afinal, tiveram o privilégio de ter como pastor, durante 3 anos, o maior teólogo do cristianismo. Durante esse tempo, Paulo, o apóstolo Paulo, lhe expôs todo o conselho de Deus. Pode haver um curso bíblico mais completo? E a epístola que o apóstolo lhes enviou, em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 5? Aqueles cristãos doutoraram-se na palavra de Deus, mas o amor genuíno estava morrendo naquela igreja, e Jesus Cristo os exortou acerca disso. Éfeso era uma igreja de ministros excelentes. Além de Paulo, a igreja em Éfeso foi pastoreada também por Timóteo e por Tíquico. Dizem alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, o discípulo amado, o apóstolo João, este mesmo, o apóstolo do amor. Os obreiros que por lá passaram eram de comprovada excelência. Que outra igreja excetuada de Jerusalém desfrutou de mais privilégios do que a igreja de Éfeso? No entanto, conforme já dissemos, havia um sério problema com a igreja de Éfeso, e é um problema que ele muitas vezes se introduz no meio da igreja atualmente. O amor estava prestes a morrer, e se o amor estava morrendo na igreja de Éfeso, certamente isso pode ocorrer nas igrejas de hoje. Eu e você, meu querido irmão, devemos ter cuidado com o amor de Cristo em nossas vidas e para com os irmãos na fé em Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos aplicamos em várias atividades da igreja e pensamos que estamos amando, mas na verdade nós estamos apenas trabalhando, servindo e fazendo. Mas muitas vezes o amor está faltando nas nossas atividades. Esse era o problema da igreja de Éfeso, o que não acontecia na igreja de Tessalônica. Então nós precisamos acordar, despertar e tomar cuidado para que o amor não venha a morrer nos dias de hoje nas igrejas atuais. Glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoe em todas as coisas. Continuemos com o nosso estudo bíblico sobre a igreja tessalônica. Amor e fé na igreja, segundo o comentário do pastor Elenay Cabral. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Amados irmãos, no ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. É preciso crer para responder a esse amor. A fé e o amor, no ensino do apóstolo Paulo, vai nos ensinar muitas coisas. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu pelo que, ouvindo eu também, até que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Efésios capítulo 1, versículo 15. Em 2 a Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. É na igreja local que nós praticamos o verdadeiro amor. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro irmão. No contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-la de maneira concreta no ambiente da igreja local, aonde congregamos, aonde nos reunimos para adorar a Deus. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Romanos capítulo 13, versículo 10. Louvado e bendito seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos de nós viemos de um mundo onde não havia amor, de um mundo frio, de um mundo pecaminoso, e adentramos a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ali nós encontramos o amor de Deus, em cada irmão que está ali reunido, adorando, louvando e orando. E muitos de nós também já nascemos num lar cristão e nunca quiséramos sair da igreja do Senhor, ou se alguém saiu, provavelmente voltou, porque ali na igreja do Senhor nós desfrutamos do amor de Deus, nós participamos do amor de Deus e nós comunicamos o amor de Deus que está em nossos corações. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo de nosso Senhor, Salvador e Redentor, Jesus Cristo para todo sempre. Segundo o ensino do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, o problema de Éfeso em Apocalipse era justamente a falta de amor. Sim, havia um sério problema com a igreja em Éfeso. E o pior dos problemas, a falta de amor. Éfeso já não se lembrava do amor, primeiro e belo que declarara ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Não agir assim Israel em relação a Jeová? Em Jeremias capítulo 2, versículo 11 a 13 está escrito: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias capítulo 2, do versículo 11 ao 13. No entanto, não podemos evitar a pergunta: se ela foi de fato pastoreada pelo discípulo do amor, o apóstolo João, como veio a esquecer-se justamente do primeiro amor? Isto é uma pergunta que devemos fazer também para nós. Éfeso e o primeiro amor. Não sei como definir o primeiro amor, mas posso senti-lo. Para mim, é a alegria da salvação que o salmista temia perder. Sim, uma alegria que nos impulsiona a declarar toda a nossa afeição a Deus. Amo o Senhor, Salmo 116, versículo 1. O primeiro amor é o enlevo que, no início, fez com que os efésios vivessem nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
É também a disposição que leva o obreiro a semear num misto de lágrimas, de júbilo, de alegria, a preciosa semente do Evangelho, conforme Salmo 126:5. Éfeso, ela tinha amnésia do amor, quer dizer, ela esqueceu do amor, era esquecimento a respeito do amor. Sendo o primeiro amor tão sublime, sendo o primeiro amor tão inefável, pode alguém vir a esquecê-lo? Apesar de Éfeso ainda entregar-se denodadamente à obra de Deus, não mais se entregava amorosamente ao Deus da obra. Embora teológica e biblicamente ortodoxa, já não conservava o ardor daquele sentimento que um dia fez a Sulamita palpitar pelo esposo no livro de Cantares. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. Cantares, capítulo 6, versículo 3. Era-lhe urgente, pois, voltar ao primeiro amor, amar a Cristo, amar a Igreja de Cristo, amar as pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo. É o que a Bíblia Sagrada tem nos ensinado. O amor é o maior das virtudes cristãs. Por isso o apóstolo Paulo, na Igreja dos Coríntios, fez o seu maior tratado sobre o amor. É preciso orar com amor, é preciso evangelizar com amor, é preciso dizimar e ofertar com amor, é preciso visitar com amor. Todas as coisas na obra de Deus é feita com amor, inclusive o louvor, a adoração, a glorificação. É preciso ter amor no coração. Se faltar o amor, nós estaremos fazendo tudo mecanicamente, apenas como costume, e isso não chega à presença de Deus. Continuando no estudo bíblico do pastor Elienay Cabral, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Segundo o comentário do pastor Elienay Cabral, as 3 virtudes teologais. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 3. Meus amados e queridos irmãos, veja o que o apóstolo diz em sua oração. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Isso tem que participar da nossa vida. Temos que estar encharcados deste orvalho, a fé, a esperança e o amor. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obras da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé, conforme Tiago 2:18. Também a virtude do amor. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia a doutrina destituída de amor. Eles estavam cheios do amor de Cristo. Eles transbordavam do amor de Cristo e eles comunicavam o amor de Cristo. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheio de amor prático. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e de perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã, ela nos traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações, lutas, provas, dificuldades, adversidades e tudo por amor de Jesus Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso coração, nos encorajando, nos dando graça, nos dando força, nos dando ânimo a perseverar
alegremente na fé e no cuidado de Deus, conforme Atos 5:41, conforme Tiago 1 e 2, conforme 1 Pedro 4 e 13. Ainda mais, meus irmãos, Paulo visitou Tessalônica durante a sua segunda e terceira viagens missionárias. Esta cidade era um centro comercial portuário e estava localizada na Via Ignátio, que era uma movimentada estrada nacional. É provável que o apóstolo tenha escrito as duas cartas aos Tessalonicenses enquanto esteve em Corinto. O evangelho veio aos Tessalonicenses e teve um efeito poderoso na vida dos crentes. Sempre que a Bíblia é ouvida e obedecida, vidas são transformadas. O cristianismo é mais do que uma coleção de fatos importantes. É o poder de Deus para todo aquele que crê. O que o poder de Deus tem feito em sua vida, desde o momento em que você creu no Senhor pela primeira vez na sua vida? É o poder de Deus que te dá vida, é o poder de Deus que te impulsiona para fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá graça, para que através do amor de Jesus Cristo em nossos corações, nós possamos alcançar aqueles que estão perdidos nas drogas, nos vícios, na prostituição, na rebeldia, na idolatria. É somente o amor de Jesus Cristo que pode constranger as nossas vidas e constranger aqueles que estão no pecado também. Por isso que nós não podemos perder o amor de Deus nas nossas vidas. Glória ao nome santo de Jesus Cristo. Para sempre louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos, a nossa congregação. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. O seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la, por isso devemos protegê-la, por isso devemos orar por ela. Glória e honra ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo o ensino do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, a igreja de Éfeso, em Apocalipse, ao contrário da igreja dos Tessalonicenses, era rica em obras, mas também era pobre em amor. Apesar de já não se lembrar mais do primeiro amor, Éfeso ainda era rica em obras. Aliás, o próprio Cristo realçou-lhe estas características. No entanto, já não praticava as obras que o haviam distinguido no início da fé. O amor que santificara o Senhor Jesus, sim, a igreja em Éfeso era rica em obras e paupérrima em amor. Se as obras sem a fé nada são, o que delas resta sem o amor? O amor é o principal de tudo. Até mesmo o autossacrifício sem amor nada é, conforme destaca o apóstolo Paulo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13:3. Amar é a mais elevada das obras. Não há obra tão elevada como amar a Deus. Por isso que na Bíblia está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Há crentes que se limitam a amar as bênçãos, e há outros que, mesmo sem as bênçãos, amam aquele que é abençoador, o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que belo exemplo temos em Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. O ensino cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O crente que ama a igreja tem o prazer de ver os crentes avivados e abençoados pelo nosso Deus. Abacuque, por exemplo, sabendo que haveria uma invasão em Israel e sabendo que faltaria de tudo, mesmo assim ele agradecia a Deus, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus, ele não se apartou de Deus. É um exemplo para nós nos dias de hoje. Mesmo em momentos de pandemia, em momentos de enfermidade, em momentos de morte, em momentos de desemprego, em momentos onde nos falta tudo, não pode nos faltar o amor por Deus. Não pode nos faltar o amor pela igreja. O amor é a principal virtude do Espírito Santo em nossas vidas. Deus o abençoe em nome de Jesus. Segundo o ensino do pastor José Elias Crossi, vamos falar um pouco sobre a igreja de Coríntios. Declarações sobre a ausência do amor. A palavra amor em 1 Coríntios 13 é a tradução da palavra grega ágape.
Este é o amor que flui diretamente de Deus, conforme Romanos 5:5. É um amor de tamanha profundidade que levou Deus a dar o seu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados, de acordo com João 3,16. É o amor de Jesus por nós. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. João 3,16, capítulo 15, de 2 a 14. Sem amor, eu ofendo aos outros. Não trabalhar para o Senhor, eu acabo ofendendo as pessoas. Em 1 Coríntios 8:1, Paulo já havia ensinado que o amor edifica. Quando os dons são exercidos em amor, eles edificam a igreja, mas quando não são usados com amor, magoamos as pessoas, de acordo com 1 Coríntios 13:1. Paulo expõe esse assunto por meio de uma referência indireta aos devotos dos cultos de mistérios gregos em Corinto, que adoravam Dionísio, deus do vinho, e Cibele, deusa dos animais selvagens, dois deuses do mundo pagão. Nas ruas de Corinto faziam desfiles, passeatas, adorando esses deuses, e ecoavam o toque dos gongos barulhentos e dos símbolos estridentes, fazendo muito barulho pelas ruas com danças e gritos, instrumentos que caracterizavam estes adoradores de deuses pagãos. Esse som monótono e pesado incomodava as pessoas com o latido constante de um cão. Apenas um metal que tine nas ruas, nada mais. Sem o amor, as nossas obras é como o barulho de latas vazias. Sem amor, eu nada sou. Os coríntios pensavam que os possuidores de certos dons eram pessoas extremamente importantes, mas sem o amor de Cristo no coração, essas pessoas eram totalmente insignificantes quanto às obras de Deus. De acordo com 1 Coríntios 13:2, a ausência de amor faz com que o cristão perca o seu significado diante de Deus. Ele se transforma em uma nulidade, num zero. Deus não pode usar para a sua glória um cristão que não tem o amor de Deus na sua vida. Sem amor, eu não ganho nada, não há galardão no céu. Do conhecimento dos feitos poderosos, o apóstolo Paulo se volta para os atos de misericórdia e dedicação. Paulo agora menciona 2 atos de sacrifício pessoal: contribuição sacrificial e martírio. Ele está falando de dízimos, ofertas, votos e trabalhos voluntários na obra do Senhor. Será que tais atos não são inerentes valiosos aos olhos de Deus? Não são meritórios. Tais atos podem ser motivados por uma teologia errada e por um propósito errado. Sem amor, todo sacrifício se perde e nada se ganha, de acordo com 1 Coríntios 13:3. As nossas obras, os nossos sacrifícios diante de Deus, são como os trapos de imundícia. O amor não é inconveniente. Ele tem simplesmente a consciência de evitar o que é vergonhoso. Essa é uma das razões pela qual o pai do filho pródigo, ao vê-lo em estado lastimável, quando retorna, primeiro lhe veste com roupas novas e lhe põe o anel no dedo, para depois levá-lo à festa. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Lucas 15, do 22 ao 23. Ele é um pai que não expõe o filho à vergonha. Ele não mostra o filho na festa da forma como ele partiu. Ele não mostra o filho na festa da forma como ele chegou, transtornado, sujo, maltrapilho, mas sim do mesmo modo como ele saiu, belo e bem vestido. Agora, quanto às evidências do amor que adora a Deus, o maior e incomparável amor é o amor de Deus. João 3,16. O amor que veio até nós, resgatando-nos de nossa prisão e condenação eterna. Em Jesus Cristo, temos a perfeita e completa ação do amor de Deus em nossos corações. E esse amor agora deve ser dedicado aos nossos irmãos, à Igreja do Senhor. Então, quando nós humilhamos o nosso irmão, quando nós ofendemos o nosso irmão, quando nós passamos o nosso irmão para trás, quando nós não visitamos os nossos irmãos, quando nós não oramos pelos nossos irmãos, isso significa que nós não temos amor pela Igreja de Cristo. Isso significa que nós não temos amor pelos nossos irmãos, porque nós não nos compadecemos por aquele que sofre, porque nós não compadecemos por aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, e nós não nos compadecemos, não
temos misericórdia por aqueles que estão passando por lutas, problemas e provas. Isso é falta de amor de Deus no coração. Portanto, não adianta ter um ativismo religioso sem ter o amor de Deus no coração. Jesus Cristo nos cobra que nós devemos voltar ao primeiro amor, como ele disse à igreja de Éfeso. Quantas coisas nós não aprendemos hoje sobre o amor, não é verdade? Segundo o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ainda algumas coisas nós temos para aprender. Nós devemos nos lembrar do primeiro amor. Como voltar ao primeiro amor? De que maneira? A resposta vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Devemos lembrar-nos de onde caímos. A Bíblia exorta-nos a lembrarmos-nos de Deus, porque Ele jamais se esquece de nós. Eclesiastes 12:1, Isaías 44:21 e 49:15. O cristão, infelizmente, corre o risco de esquecer-se daquele que se esquece somente dos nossos pecados, de acordo com Hebreus 8:12. Não é constrangedor esquecer o nome de um amigo? No entanto, se não formos diligentes, corremos o risco de não mais lembrarmos daquele amigo que é mais chegado de um irmão, de acordo com Provérbios 18:24, que é o próprio Jesus Cristo que agora nos chama de amigos. Devemos voltar à prática das primeiras obras, mas com o amor de Cristo. Se Éfeso já era rica nas segundas obras, por que voltar à prática das primeiras? Nenhuma obra é completa, nenhuma obra é perfeita sem o amor de Cristo. É o que poetiza o apóstolo Paulo no 13º capítulo da sua primeira epístola aos Coríntios. Leia atentamente esta passagem, medite nela e através dela afira o amor de Cristo em seu coração, ou seja, meça o amor de Deus no seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja se você ainda ama o Cristo como ele tem de ser amado. Ou será necessário que o próprio Senhor pergunte-lhe: amas-me mais do que estes? Pergunta que ele fez ao apóstolo Pedro em João capítulo 21:15. Se não devotarmos a Cristo o primeiro amor, como haveremos de ansiar pela volta de Cristo? Nós precisamos amar a volta de Cristo. Talvez o anjo de Éfeso já não almejasse o retorno do Senhor. O ativismo acabara por matar-lhe o primeiro amor e o segundo também. Era-lhe urgente e necessário, pois não somente amar a Cristo como antes, como também amar-lhe a vinda como nunca. É necessário nós voltarmos ao amor de Cristo e fazermos a obra de Deus, amando o nosso irmão, para que nós estejamos preparados para a vinda de Cristo. Devemos amar a vinda de Cristo. Assim como o Cristo ama a noiva e suspira por sua chegada aos céus, também devemos nós, como seu corpo místico ou corpo espiritual, almejar por sua vinda. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo 4:8. Você realmente ama a vinda de Cristo? Está preocupado com a volta de Cristo? Está preparado para a volta de Cristo? Em breve ele voltará. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meditamos em várias lições, exemplos do apóstolo Paulo sobre o amor cristão na igreja de Tessalônica, sobre o amor cristão na igreja dos Efésios e sobre o amor cristão na igreja de Coríntios, com os comentários dos pastores Helenay Cabral, Claudionor Corrêa de Andrade, Elias José Crossi. Esperamos ter aumentado seu conhecimento sobre o amor. Concluímos nas palavras do pastor Claudionor, que diz o seguinte: sem amor não pode haver cristianismo. Sua base é o amor primeiro e belo do início de nossa fé. Um amor que jamais deve morrer, mas renovar-se a cada manhã. Se você já não ama Cristo como antes, arrependa-se desse pecado grave e evite que as consequências se agravem muito mais. Glória a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que o amor de Deus será renovado na sua e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.
Glória ao nome santo do Senhor. A próxima aula é a lição de número 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Que seja uma bênção para você e toda a sua família. Nosso objetivo é te ajudar servindo cada vez melhor. Se você gostou do conteúdo, então nos ajude para que esta videoaula chegue às pessoas que estão hospitalizadas, às pessoas que estão nos presídios e também no crescimento desse canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, a deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo, como o seu nome, a cidade, o seu estado, a compartilhar também com a sua igreja. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas que precisam deste mesmo conteúdo. Deus abençoe a sua vida, que você seja um instrumento de Deus na escola bíblica dominical e ficaremos eternamente agradecidos em nome de Jesus. Te aguardo aqui na Rádio Evangélica Galileia. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.